Queridos, nós começamos hoje um novo tema, um tema que nós vamos tratar em todo mês de abril, que o tema é: a vida não nos dá avisos. A vida não nos dá avisos. Quer ver como a vida não dá aviso nenhum pra gente? Você entrou aqui nesse culto, você escolheu esse lugar que você ia sentar, você sentou, passou os louvores, ninguém pediu para você mudar, foi só no começo, passou oferta, passou oração dos enfermos, agora é a palavra, você acha que você vai continuar aí até o final do culto. Mas eu gostaria de pedir, não vou. A vida não nos avisa de nada, irmãos. Se tem uma coisa que foge absolutamente do nosso controle, é a vida. Ninguém sabe, por exemplo, quando que você vai ouvir a primeira vez do seu filho ou da sua filha ele falar mamãe e papai. Ele começa a falar um negócio parecido com mamá, e a mãe já acha que é mamãe, aí ele quer falar mamá, de mamar, e a mãe já fica toda boba. Geralmente a criança fala primeiro papai. Irmãos, por favor, amém? Nós nunca sabemos quando vai ser o dia, a hora que isso vai acontecer. A gente não sabe. Quem lembra quando o filho ou a filha falou a primeira vez mamãe ou papai? Meu Deus, se seus filhos estivessem aqui, ia tudo ficar magoado agora. A vida não nos avisa. A vida não nos avisa, por exemplo, quem aqui já recebeu um aumento de salário surpresa? Uma promoção. Você chegou, era um dia normal, de repente o chefe te chamou numa sala, conversou, você foi promovido. Quem já aconteceu isso aqui? Olha aí. Que maravilha. É bom ou não é bom isso? A vida não nos avisa, irmãos. Existem coisas muito boas que a vida não nos avisa. A gente não sabe qual vai ser o dia da nossa cura. Talvez hoje é o último culto que você entrou por essa porta enfermo. Glória a Deus. Foi indo, né? Vou repetir para você não perder a oportunidade de dar um glória a Deus. Talvez hoje seja o último dia que você entrou por essa porta enfermo. Talvez hoje seja o último dia que você entrou por essa porta preocupado com os seus filhos, porque quando sair, Deus vai ter feito uma obra maravilhosa na vida deles. Nós não sabemos. A vida não nos avisa. A vida também não nos avisa de coisas ruins, irmãos. Terça-feira, nós estávamos aqui na igreja, eu, o pastor e a pastora. O pastor saiu, foi resolver algumas coisas, e eu e a pastora fomos almoçar. E a gente está caminhando e conversando, passamos para frente da igreja conversando. E aí, a hora que a gente chegou ali na açougue, a calçada tem um desnível, e a pastora estava conversando. De repente, ela pisou em falso e caiu com tudo no chão. Torceu o pé esquerdo, bateu o joelho direito. É isso, né? O pé esquerdo bateu o joelho direito. Irmão, eu já estava sentindo o cheiro do churrasco, irmão. Nós estávamos indo almoçar, gente. Já estava tudo planejado. Eu já estava vendo o buffet já. De repente, a pastora caiu. E o joelho inchou. A gente pegou o carro, levamos no hospital. E ficamos lá no hospital um tempão para voltar só à tarde. Ninguém planejava isso. E foi daí que surgiu o tema desse mês. No hospital, a gente conversando, e ela falou isso, a vida não avisa nada. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. E nós lembramos de outro caso, semana passada, se eu não me engano, passada ou retrasada, de um irmão que congregou conosco aqui. O irmão congregou com a gente, conversava bastante com ele. Ele era pregador da palavra. Ele era muito alegre. E de repente nós recebemos a notícia de que ele havia falecido no trabalho. Ele saiu para trabalhar, irmãos. Ele saiu para trabalhar. E a família foi vendo a hora passar, nada dele chegar. Quando teve notícias dele, haviam ceifado a vida dele. A vida, querido, não nos avisa de nada. E nenhum desses incidentes a vida avisou. Olha, hoje se prepara porque vai acontecer alguma coisa ruim. Ou hoje se prepara que vai acontecer alguma coisa boa. A gente não sabe.
Isso está fora do nosso controle. E diante desses imprevistos da vida, eu acredito que Deus nos reuniu nessa noite para nos dar um aviso muito importante. A vida não avisa nada, Deus nos avisa sobre tudo. E nessa noite Deus quer nos dar um aviso à nossa alma. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então a gente precisa aprender a viver bem o hoje. Nós precisamos aprender a viver bem o agora. E Deus tem um aviso para os nossos corações nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 15. O apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo para dar um aviso à igreja de Éfeso. E esse aviso serve para nós nessa noite. É um aviso de Deus aos nossos corações hoje. Carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Queridos, há um aviso de Deus para os nossos corações nessa noite. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele retrata tudo o que a gente veio conversando até agora. Ele começa o texto dizendo assim: gente, tomem cuidado como vocês estão vivendo. Presta atenção na maneira como vocês estão levando a vida de vocês. Vivam como sábios, não como insensatos, porque os dias são maus. Ou seja, a vida não avisa nada. Vocês estão vivendo dias maus, então prestem atenção como estão vivendo. Não são dias de flores. Não são dias em que você tem liberdade, tranquilidade. Não, os dias são maus, irmãos. Por isso, prestem atenção como vocês estão vivendo. E o aviso de Deus para nós nessa noite, que o apóstolo Paulo frisa, que ele fala: olha, não vivam como insensatos, mas vivam como sábios. Viva como sábio. O aviso de Deus para nós nessa noite é que nós estamos vivendo dias maus e difíceis, então nós precisamos de sabedoria para viver a vida. Sabedoria, irmãos. Quanto tempo faz que a gente não presta atenção nessa palavra? Aplicada a nós mesmos. Nós precisamos ser sábios. Sabedoria para viver, irmãos. Ultimamente nós temos vivido como robôs. Nós não temos mais refletido a vida. A gente já acorda atrasado. Hoje tem isso. A gente vai dormir, cumpriu um monte de tarefa, mas não viveu nada. Nos falta sabedoria, irmãos. Agora o apóstolo Paulo, ele descreve nesse texto como é uma pessoa sábia. Como uma pessoa sábia deve viver. Nós precisamos de sabedoria, mas o que é sabedoria para viver? Primeira coisa, tem alguém que quer ser mais sábio aqui para viver? Quer ser mais sábio, irmãos? Primeira coisa, ele diz que uma pessoa sábia aproveita ao máximo as oportunidades que tem. No verso 16,
Ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma pergunta eu te faço agora. Como você tem aproveitado a oportunidade do dia que se chama hoje? Como você aproveitou esse dia de hoje? Como nós aproveitamos o dia de hoje, irmãos? Como nós temos aproveitado, irmã, como você tem aproveitado a oportunidade de ter esse esposo que você tem? Os irmãos até sorriram assim, ó glória, é verdade. Fala com ela, Jesus, fala com ela. Irmão, como você tem aproveitado a oportunidade de ter essa esposa que Deus te deu? Querido, como você tem aproveitado a oportunidade de ter os seus pais vivos? Como você tem aproveitado a oportunidade de ter irmãos de sangue? Enquanto tem um monte de gente sozinha. Para quem aqui Deus deu irmãos de sangue? Deixa eu ver. Como você tem aproveitado essa oportunidade? Será que é só para brigar? Será que é porque o seu irmão não presta? Meu irmão não presta, pastor. Meu irmão é isso, aquilo, aquilo outro. E minha irmã é assim, assim, assado. E meu outro irmão é assim, assim, assado. O bom sou só eu mesmo. Da minha família só salvou eu. Irmãos, os dias são maus. Qualquer dia, qualquer hora, o seu irmão vai. Ou você vai. E aí? Viva com sabedoria, querido. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Para de picuinha, para de coisinha. Para com isso. A vida não nos dá avisos. Deus nos dá e Ele está nos avisando hoje. Seja sábio. Aproveite a oportunidade que você tem. Como você está aproveitando? Como nós estamos aproveitando a oportunidade de ter um emprego, irmão? Quem tem um emprego, dá um aleluia bem grande aí. Como nós estamos aproveitando a oportunidade de trabalhar. O apóstolo Paulo diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Se nós temos emprego, a gente tem que aproveitar ao máximo a oportunidade de ter emprego. Será que a gente tem aproveitado o emprego que temos reclamando da comida da empresa? Será que a gente tem aproveitado o emprego que temos reclamando do chefe, reclamando de A, reclamando de B, reclamando do salário, reclamando do Lula, reclamando da Dilma, reclamando de... Às vezes, querido, eu tenho a impressão que a gente reclama tanto de algumas coisas que se Deus tirasse, aí a gente ia ver o quanto eram boas. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Será que nós estamos aproveitando ao máximo a oportunidade de ter filhos? Filho é a melhor coisa do mundo, fala a verdade. Como filho é maravilhoso. Será que a gente está aproveitando ao máximo essa oportunidade, irmãos? Ou a gente às vezes fica com picuinha com o filho por coisa tão pequena, coisa nossa, hein? Coisa nossa, a gente não gosta e quer que o filho não goste. Então, será, irmãos? Vou te falar uma coisa. A Bíblia diz, Jesus falando assim, ó. Nenhum de vós, por mais preocupações que tenha, pode acrescentar um côvado à sua vida. Um côvado é a medida do cotovelo ao dedão médio, 49, 50 centímetros. E Jesus está falando assim, ó. Não tem como acrescentar nada na sua vida. Ou seja, o seu dia de morrer está reservado. Deus sabe o dia que vai te chamar. Deus sabe o dia que vai me chamar. Deus sabe o dia que vai chamar nossos filhos. Deus queira que não, mas existem casos em que Ele chama os filhos antes dos pais. Será que a gente tem vivido com sabedoria com os nossos filhos, queridos? Uma pessoa sábia, ela aproveita ao máximo
cada oportunidade que tem? Será que nós estamos aproveitando ao máximo a oportunidade de ter saúde? O que nós temos feito com a saúde que Deus tem nos dado? Será que nós estamos aproveitando ao máximo a oportunidade de estar enfermo? Oportunidade de estar... Porque se tem uma enfermidade, é porque algo pode ser mudado. Será que a gente está entendendo que essa enfermidade pode nos mudar a nossa vida e a gente está entrando nessa? Quem aqui já conheceu alguém que passou por uma prova muito grande? E a gente é bom nisso, hein, irmãos? O que eu vou falar, a gente é muito bom. A gente é bom. Aí a gente está de fora, olhando a prova da pessoa, e a gente pensa assim, mas isso aí está passando porque Deus quer trabalhar isso aqui. A gente é bom nisso ou não é? A gente é bom nisso aqui. Não, essa pessoa está passando isso aí porque Deus quer tratar a área X dela. Alguém já fez isso? Só balança a cabeça, não precisa falar não precisa emitir nenhum som para você não... A gente é bom nisso, irmão. E nós? Quando somos nós que estamos passando por alguma prova? Será que a gente reconhece, eu estou passando por isso para Deus mudar isso aqui em mim? Será que a gente está aproveitando a oportunidade de passar pelos desertos da vida? Irmãos, nós precisamos ser mais sábios. Talvez no dia de hoje a gente desperdiçou o dia todinho e nem sabe com o quê. Você já teve dias que você chegou à noite e falou, meu Deus do céu, que diazinho sem sal, sem açúcar? Não fiz nada de bom hoje. Nada de produtivo, nada de frutífero. Talvez hoje foi um dia assim. E se foi, glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar essa palavra no nosso coração e nós vamos viver com mais sabedoria o dia de amanhã em nome de Jesus. A vida não dá avisos, então seja sábio. Como? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveita ao máximo esse culto, irmão. Ao máximo. Aproveitar ao máximo de cultuar a Deus ao lado dessa pessoa. Olha que pessoa abençoada que Deus colocou do seu lado. Dá uma olhada para você ver aí, ó. Pessoa maravilhosa que Deus preparou para cultuar Ele com você hoje. Aproveita isso, querido. Talvez no próximo culto a gente não se veja mais. Então o culto que Deus preparou para a gente prestar para Ele é o culto de hoje. Então se você pode fazer alguma coisa para Deus num culto, faça agora em nome de Jesus. Aproveite a oportunidade ao máximo, seja sábio em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado assim, eu vou tentar ser mais sábio. Me ajuda, pede ajuda aí para essa pessoa, me ajuda, eu preciso de ajuda para ser mais sábio. Se eu não estiver sendo sábio, me lembra. Primeira coisa que nós precisamos, uma pessoa sábia aproveita ao máximo todas as oportunidades. Amém? Amém? Uma pessoa sábia, segunda coisa que Paulo diz aqui, uma pessoa sábia, ela não só aproveita a oportunidade, como ela busca enxergar o propósito de Deus em cada situação. Verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como que a gente se torna uma pessoa sábia? Buscando entender o que Deus quer com cada situação da nossa vida. Alguém disse, eu não lembro quem foi o autor da frase, Deus não joga dados. Deus não joga dados, Ele não faz parte de um jogo que Ele joga dados e vê que número cai. Não, Deus faz tudo com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, você nasceu como você é, com as suas características, com a sua personalidade. Você nasceu na família que você nasceu, você cresceu como você cresceu, porque Deus tem um propósito em você ser quem você é. Antigamente, antes de pregar, eu admirava muitos pregadores, muitos.
E às vezes eu ficava no espelho imitando alguns deles. Pregadores que hoje não são nem da nossa denominação. Na época eu queria ser igual o Marco Feliciano. Queria pregar e gritar. Eu queria, irmão, era minha vontade, mas eu não consigo. Não consigo. Deus usa cada um de um jeito. E eu ficava imitando, e eu sempre me imaginava pregando desse jeito. Eu me imaginava pregando de uma forma que quando eu acabasse de pregar, tinha pelo menos uns 15 rodando, uns 10 cortando cana, e uns... Eu imaginava assim, eu falava, isso quer ser pregador. Não, se for para ser, eu vou ser assim. E um dia eu ouvi um desses pregadores que eu admirava bastante. E ele disse assim, ele estava falando justamente disso, que tinham pessoas que queriam pregar igual a ele. E ele falou para um jovem que chegou nele, falou, pastor, eu quero pregar igual a Gilmar Santos, se eu não me engano. Gilmar Santos. O jovem falou, pastor, eu quero pregar igual você. Aí ele olhou para o jovem e falou assim, Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Você não precisa ser igual a ninguém. Seja você no centro da vontade de Deus, que você vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Deus sabe exatamente como Ele te fez, onde Ele te colocou. Romanos 8:28 diz, portanto, nós sabemos que todas as coisas, boas e ruins, todas, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você passou por tudo que você passou, porque isso Deus vai usar para o propósito dele. Uma pessoa sábia busca compreender o que Deus quer nisso tudo. Irmãos, a provação só vai ter sentido na nossa vida se a gente enxergar o propósito de Deus nela. Veja bem, eu já falei para os irmãos que eu tive um grande problema emocional. Grande mesmo, uma enfermidade emocional. Há 7 anos, eu acho que foi 7 anos. Começou um problema emocional enorme, ansiedade, síndrome do pânico. Terrível. Por ter esse problema emocional, eu comecei a enxergar as pessoas de uma outra forma. Entender que o ser humano é ser humano. Entender que todo mundo tem seus limites, todo mundo tem as suas enfermidades, enfim. Hoje isso me levou a estudar psicanálise. Eu estou fazendo um curso de psicanálise. E amanhã, depois de formado, amanhã, né, daqui a um tempo, eu vou poder atender pessoas e abençoar pessoas, tirando pessoas do sofrimento emocional. Se eu olhar para as minhas crises só como Deus não está me vendo, Deus, para que eu estou passando isso? Meu Deus, eu estou sofrendo demais. Meu Deus, eu quero morrer. Meu Deus, se eu olhar desse jeito, essa enfermidade vai ter sido em vão. Agora eu busco olhar assim, eu passei por isso, para chegar aqui e hoje abençoar pessoas. Então essa enfermidade foi uma bênção de Deus na minha vida. Uma pessoa sábia, ela procura entender a vontade de Deus na sua vida. Porque se trabalha onde trabalha, Deus tem alguma coisa. E não vai fazer igual alguns irmãos não, né? Eu conheci um irmão uma vez, que ele estava falando, a gente tem que pregar no trabalho. A gente tem que falar de Deus no trabalho. Por isso, deu uma folguinha, eu já saio evangelizando. Não faça isso. Você tem no trabalho, você tem que trabalhar. Amém, irmãos? Você é pago para trabalhar. Mas não é necessário muitas vezes, irmãos. Jesus falou assim, ninguém acende uma candeia, uma lamparina e coloca embaixo da cama. Uma lamparina acesa, uma candeia acesa, todo mundo vê. Todo mundo vê. Trabalhando a gente mostra Jesus. Falando a gente mostra Jesus. A gente não precisa andar com uma camisa, eu sou de Jesus. Se a gente tiver o nosso coração nas mãos de Jesus, as pessoas vão saber. É andando e exalando o bom perfume de Cristo. Quando você passa perfume,
Você tem que andar com uma plaquinha, passei perfume, passei perfume. Não. Onde você passa, as pessoas sabem, amém ou não? Amém ou não? Sabe. Se você é de Cristo, está andando com Cristo, as pessoas vão saber que em você há algo diferente. E o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Você está passando o que está passando, não é em vão. Há um propósito nisso. Não perca mais os dias reclamando, irmãos. Não perca mais os seus dias murmurando. Se Deus está te levando para essa provação, é porque há um propósito nisso. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto 40 dias, Mateus capítulo 4. O Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus? O Espírito Santo. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias, teve fome, a Bíblia diz. Passado 40 dias, teve fome. Jesus demorou 40 dias para ter fome. Eita, Jesus! Eu, se tivesse 40 minutos, se fosse eu na Bíblia, passado 40 minutos, teve fome, aleluia. Passado 40 dias, teve fome. E veio o tentador e disse: se tu és filho de Deus, com fome. Olha como o diabo é ardiloso. Ele estava com fome, irmão. Pega essas pedras e transforma em pão. Irmão, sem fome a boca já enche d'água. Pão, que delícia. Mas quem tinha levado ele para o deserto? Espírito Santo. No deserto ele sabia que tinha algum propósito lá. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, não precisava reclamar com Deus. Não precisava achar ruim com Deus. Por que Espírito Santo me trouxe para esse deserto? Não. Se o Espírito Santo levou, é só ser fiel que vai dar tudo certo, irmão. Ele resistiu às 3 tentações do diabo. E a Bíblia diz, depois da última tentação: e tendo saído o diabo, vieram os anjos e os serviram. Os anjos os serviram. Eu acredito que os anjos trouxeram um pãozinho quentinho para ele, aleluia. Senhor, uma fatia de picanha, aleluia, ao ponto. E a Bíblia diz que ele sai do deserto, olha a expressão que a Bíblia usa para Jesus. E ele voltou no poder do Espírito Santo. E imediatamente após sair do deserto, ele começa a curar. Ele começa a libertar demônios. Ele começa a mostrar para todo mundo que ele era o Messias. Ele cura 10 leprosos de uma vez. Ele ressuscita a gente. Depois do deserto, ele sabia que tinha um propósito. O propósito era voltar no poder do Espírito. Passou o deserto, se cumpre o propósito de Deus na vida dele. Ele vem, querido, realizando milagres, curas, prodígios, sinais. Fica tranquilo, o deserto tem um propósito. Descubra o propósito e seja feliz em nome de Jesus. Seja feliz, querido. A vida não dá avisos, então para de perder os seus dias. Para de perder os dias reclamando e murmurando. Por último, nós precisamos ser sábios. E o apóstolo Paulo diz aqui primeiro, que uma pessoa sábia aproveita ao máximo as oportunidades. Então, para gravar, fala para quem está do seu lado assim, ó, aproveite melhor as suas oportunidades. Fala para essa pessoa, enxergue os propósitos de Deus na sua vida. E por último, fala para essa pessoa assim, ó, aprenda a ser grato em nome de Jesus. Uma pessoa sábia é uma pessoa grata. Olha o que diz o verso 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Olha o conjunto que o apóstolo Paulo monta. Vejam como vocês estão vivendo, não vivam como loucos, vivam como sábios, porque os dias são maus, então aproveitem bem cada oportunidade, buscando entender o propósito de Deus e sejam agradecidos por tudo. Uma pessoa sábia é uma pessoa grata. E não é uma gratidão superficial, irmão.
Ah, Jesus, obrigado pela minha roupa, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu carro, obrigado pelo cachorro, obrigado, Jesus. Não, é aquela gratidão que vem do coração, que você não sabe o que fazer, de tão grato. Gratidão de verdade. E gratidão por todas as coisas. Por todas as coisas. Querido, faz um flashback na sua vida. Volta. Olha por quantas decepções você já passou. Olha quantas noites de choro você já teve que você imaginou que não iria suportar. Olha quantas vezes você fez a seguinte oração: Deus, eu não aguento mais. Olha quantas vezes você pensou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Não é pra mim, deixa quieto. Eu tô tentando e não dá certo, então eu vou chutar o balde. Vai dando uma olhadinha para trás e vê quantas vezes você se sentiu desamparado pelo próprio Deus até. Não é possível que o Deus está me vendo. Vai dando uma olhada para trás e vê quantas vezes você teve que acreditar sozinho porque ninguém acreditava com você. E você contou com pessoas que iriam acreditar, essas pessoas não contaram com você, não acreditaram com você, e algumas até jogaram uma areia no seu sonho. Vou te falar uma coisa. O diabo fez de tudo o que ele podia para tentar te parar, para tentar te roubar, para tentar te destruir. Mas diante de todas as investidas do diabo, sempre ao seu lado você teve um pai que quando você disse não dá mais, ele te ajudou a suportar o peso. Que nas noites que você estava chorando e urrando, dizendo, Deus, eu não consigo, ele estava lá do seu lado falando, filho, eu não dou nenhuma prova que você não possa suportar, eu estou com você, consegue sim. Que diante das vezes que você acreditou que iria chutar o balde, iria desistir, e às vezes você até chutou, ele foi lá, recolheu o balde e falou, filho, extravasou? Olha o balde de novo, vamos seguir, porque eu estou com você e estou até o fim. E olha você aqui, não vai ser grato? Ô querido, é só gratidão que sobra. Não é gratidão pelas coisas ruins que aconteceram. É gratidão porque no meio de cada tempestade, no meio de cada coisa ruim, nós pudemos experimentar a mão de Deus. E essa mão nos trouxe até o dia de hoje, por isso eu sou grato. Eu sou grato porque Deus está comigo. Eu sou grato porque Ele nunca me deixou. Eu sou grato porque eu ouvi uma vez o diagnóstico de que a enfermidade que eu tinha era sem cura. Era para sempre tomando remédio. E eu nunca tomei um remédio porque a mão de Deus me sustentou. Aleluia! Eu vou ser grato, irmão. Grato. E o Deus que foi fiel nas provas passadas é o Deus que continua comigo hoje. Aleluia! Querido, seja grato. Às vezes a gente já amanhece o dia praguejando o dia, praguejando a vida, praguejando a situação, e porque nada dá certo, e porque eu isso... Para. Olha para trás. O profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 20 e 21. A situação do povo de Judá estava tão feia, a Babilônia havia invadido e feito o povo de Judá cativo. A situação estava tão desesperadora, eles queimaram casas, eles destruíram o templo, eles mataram pessoas, eles levaram jovens escravos, que o texto de Lamentações, no capítulo 2, vai nos dizer que o povo que tinha sobrado estava tão desesperado, que uma mãe falava a outra mãe, vamos cozinhar meu filho e comer hoje, e amanhã a gente cozinha o seu filho e come. Olha a situação de desespero do povo. E o livro de Lamentações são lamentações mesmo, é lamento. O profeta está lamentando. Leia Lamentações.
Você vai ler o capítulo 1 e vai ver lamento, sai lágrimas do livro. Capítulo 2, lamento. Chega no capítulo 3, o profeta muda a realidade. A realidade dele, não a realidade em volta. A partir do verso 17, quando chega no verso 20, o profeta diz assim: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A situação que eu estou vendo está ruim, está desesperadora, mas eu vou puxar na minha memória o que pode me dar esperança. Talvez hoje sua situação está difícil, está desesperadora, mas começa a puxar na sua memória tantas vezes Deus esteve com você, quantas vezes Ele te levantou, quantas vezes Ele te renovou, quantas vezes a provisão chegou até a sua vida, quantas vezes Ele usou alguém para te dar um abraço, nesse abraço você sentiu Ele, quantas vezes, querido, Deus que foi fiel no passado, Ele não muda, Ele continua fiel hoje, vai ser fiel amanhã e vai ser fiel o resto das nossas vidas. Seja grato. Seja grato. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia de gratidão a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade, Deus. Obrigado. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas seja grato, não pelo sofrimento, mas por Deus que está com você no meio desse sofrimento. E Deus é tão poderoso que Ele vai fazer esse sofrimento te fazer uma pessoa melhor. Ele vai pegar toda essa dor, isso vai ser matéria-prima para Ele trabalhar, e você vai se tornar alguém muito melhor depois disso. Olha como Deus é bom. Seja grato, viva com mais sabedoria, que nós possamos ser pessoas mais sábias em nome de Jesus. A vida não dá aviso não, irmão. A qualquer momento tudo muda, a qualquer momento tudo acaba, a qualquer momento a gente é chamado por Jesus. Então, enquanto isso não acontece, vamos ser mais sábios no nosso viver. Vamos ser gente mais sábia que aproveita ao máximo as oportunidades, que busca encontrar os propósitos de Deus e que tem um coração agradecido, porque Ele nunca nos deixou. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, sentado mesmo. Peça para o Senhor essa sabedoria. Tiago vai escrever que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberadamente. Deus está nessa noite disposto a nos dar sabedoria, então peça a Ele. Isso não é uma oração que eu faço por você, é uma oração que você tem que querer. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós oramos diante da Tua palavra, exposta nessa noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Dá sabedoria para a gente viver o dia de hoje. Esse resto de noite que a gente tem, Pai, que a gente viva com sabedoria. Que a gente aproveite ao máximo a oportunidade de repente chegar em casa e jantar com os nossos familiares. Que a gente aproveite ao máximo a oportunidade de ter os pais vivos, de ter irmãos, de ter emprego, de ter saúde, de ter amigos. Nos ajuda a aproveitar isso, Pai. Oh, Pai, ajuda a gente a entender os Seus propósitos na nossa vida. Pai, a gente é humano, o Senhor sabe, o Senhor olha para a nossa estrutura e lembra que somos pó. Às vezes a gente se desespera, às vezes a gente extravasa de uma forma que não deveria. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos os Seus propósitos, Pai. Ajuda a gente a entender que o Senhor tem propósitos nos dias bons, o Senhor tem propósito nos dias maus, o Senhor tem propósito em todas as coisas. Ajuda a gente a ser mais grato, Senhor. Grato pelo alimento, grato pela vida, grato pela oportunidade de mudar a nossa vida. Gratidão, Pai, que essa gratidão tome conta do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.